gente está trabalhando em cima de alguns temas que a gente acredita que seja importante para a igreja, seja importante para a comunidade. A gente vê que é necessário a gente falar sobre alguns pontos que no ano passado a gente ministrou, mas esse ano a gente já enfatizar. Ficou sobre minha responsabilidade falar sobre a comunhão dos santos, porém o Senhor comunicou algo para a gente se posicionar para comungar. Então a gente tem como nome Koinonia, Comunidade Cristã Koinonia, e a gente precisa se posicionar em comunhão, se posicionar para uma vida de comunhão. E eu quero que você leia aí, junto comigo ali, no telão ali, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Eu pontuei aqui 4 tópicozinhos, a gente vai caminhar, a gente vai se aprofundar. O primeiro tópico é: comunhão é permanecer firme em Cristo. Paulo ele deixa bem claro essa ênfase. Pode deixar aqui mesmo, mas só permanecer firme no Senhor. Então, a comunhão em si, a nossa comunhão, a nossa realidade de comunhão, ela nasce no Senhor, nasce em Jesus. Se a gente quer viver comunhão, a gente precisa olhar para o Senhor, a gente precisa se apegar no Senhor, a gente precisa olhar para Ele como molde de comunhão, como molde de comunhão, amém? Né, mãe? Comunhão é isso, cara. É você falar, é você ouvir do Senhor, é você comunicar do Senhor. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Então permaneça assim, firme no Senhor. A comunhão da igreja não nasce de um ideal humano, mas sim foi derramada na terra pelo próprio Cristo. Então a ênfase de comunhão é essa, e ela precisa ser estabelecida em nosso meio. Ela precisa ser essa realidade. É a partir de Jesus, é a partir de Cristo. Se a gente quer viver comunhão a partir daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, a gente está lascado. Porque eu penso de um jeito, a Tainá e o Lani pensa de outro, Tonhão totalmente diferente, entendeu? Mas no final a comunhão ela não pode ser uma guerra de braços, ela tem que ser um compartilhado coração na mesa. Jesus ele não veio para fazer guerra com ninguém. Na verdade ele veio revelar o coração do Pai, coisa que a gente perdeu. Amém? Então permaneça assim, firmes no Senhor, ó amados. Então em Atos 2:42 diz assim: permaneçam na doutrina e na comunhão. Eu acho muito interessante essa realidade, porque os apóstolos viviam diante de uma permanência firme no Senhor, dia após dia, firme no Senhor. Não era firme em um ideal de Pedro, não era firme, sabe, em um ideal, sabe, de outro discípulo, de outro apóstolo. Não era. Ele é a partir de Jesus. Então a nossa comunhão ela tem que ser gerada nesse lugar, nessa realidade, concordando com aquilo que o Senhor quer, que o Senhor está direcionando, que o Senhor
mas as Escrituras elas nos dão direcionamento para o que realmente o Senhor quer. Então é muito importante você ler a sua Bíblia todos os dias. Estou achando muito interessante a leitura. E eu peço que você abra aí em 1 Coríntios 1, se puder botar. Abra aí em 1 Coríntios 1, do 9 ao 12. Vamos exercitar aqui. Vamos começar. Abre aí, Luane. 1 Coríntios 1. Está cega? Não entendi. Abre aí, irmãos. Abre aí. Quando você fez assim, eu falei, puxa. Leia, irmãzinho. Vai. Segue. 1 Coríntios 1, do 9 ao 12. Fiel a Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ligais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contento de vós. Quero dizer, com isso, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então a realidade ela precisa ser estabelecida a partir de alguém que é superior, Cristo. Isso basta. Isso é suficiente para a igreja. A grande questão é que a divisão na comunidade enfraquece a comunhão. Eu penso isso. Eu penso aquilo. Tá, mas o que Cristo pensa? O que as Escrituras apontam para essa realidade? A gente foi chamado para nada mais, nada menos do que a comunhão de quem? Do Filho. Do Filho de quem? Do Filho de Deus. Então a gente precisa chamar a atenção do nosso irmão que está aí do seu lado e diz assim: a centralidade da comunhão é Cristo. E dentro dessa realidade, a convivência pode ser uma falsa sensação de comunhão, um perigo para a igreja e uma maravilha para quem não quer se expor. Então Paulo ele está o quê? Exortando os irmãos: para com essa divisão, para com essa imaturidade. Não é tempo de divisão, é tempo de perseverar em unidade. Se a gente quer viver em comunhão, a gente precisa parar com essa divisão. Amém? Amém mesmo? Então vamos para cima. Então a gente precisa parar com essa realidade de divisão. Porém a gente também precisa parar com essa realidade de se esconder. Não conta comigo. Não, sabe? A comunhão é boa, mas a gente tem que se posicionar para comungar junto, partilhar Cristo na mesa. Sempre vai ter um irmão que vai chegar e vai falar assim: essa parada aí está errada aí, acho que está errado. E vai virar a mesa da discórdia. A gente precisa começar a virar as mesas das discórdias, da divisão. O segundo ponto é a comunhão, ela protege a unidade. E assim como eu estava falando aqui em cima um pouquinho, então Paulo exorta o quê? A reconciliação. Então Efésios 4,
3, diz assim: empenhai-vos por perseverar na unidade do Espírito Santo. Então, cara, sabe, não é algo, sabe, raso. A unidade é do Espírito Santo. Você sabe por que a gente muitas das vezes faz força? O Espírito Santo. Por causa de um ideal, a gente muitas das vezes faz força contra o Espírito Santo. E aí a gente faz o quê? Desprotege o quê? A unidade do corpo. Tá certo isso, igreja? Tá horrível, né? Aos irmãos que estão hoje aqui, nos visitando, essa é uma realidade que precisa ser quebrada na igreja brasileira. Na igreja brasileira há muita discordância, porque a gente quer um evangelho mediante aquilo que eu acho que tem que ser, aquilo que eu desejo que seja, aquilo que eu almejo como evangelho. Está errado. E aqui está talvez um dos textos que mais me bate, que diz assim: suportai-vos uns aos outros. Por que me bate? Por causa do meu temperamento, por causa da minha fala. Então é difícil a gente dar suporte para crente velho, para crente que tem muito conhecimento, muita bagagem, mas ainda não entendeu o que é o evangelho, não entendeu ainda o que é comunhão, ainda não entendeu o que é Cristo, ainda não entendeu o que é realmente o sacrifício de Jesus. Pesado, né? Mas eu tenho que suportar, eu tenho que dar suporte para esse irmão. Então, onde há comunhão, a unidade é prioridade. Então, como eu estou falando, me bate porque eu tenho que ir contra a minha carne, contra aquilo que eu acho, contra aquilo que eu desejo, sabe? Dá vontade de cortar a orelha, dá vontade de cortar a orelha, mas eu preciso suportar, dar suporte para esse irmão. Eu preciso que você abra sua Bíblia em Salmos 133, porque eu estou falando sobre uma comunhão que protege a unidade, e muitas das vezes a gente, por querer viver comunhão diante daquilo que eu penso e acho, fica pesado. Então, Salmo 133 vai dizer assim: alguém lê, irmão Jorge, você pode achar aí, sem pressa, tranquilo. Salmo 133. Em algumas traduções diz assim: ó, quão bom e quão suave é. Então, a reconciliação é uma graça que Deus derramou sobre a sua igreja. E eu preciso enfatizar isso com você em nome de Jesus. Viver em comunhão é difícil, sim, mas é suave. É suave. É difícil, mas é suave. É. Quando a gente coloca parâmetros bíblicos para a gente viver comunhão, quando a gente coloca parâmetros nossos, vira um pandemônio. Fica tudo desorganizado. A gente precisa enfatizar essa realidade em nosso meio. A comunhão, ela protege a unidade a partir de uma realidade suave de comunhão. Não é forçado. A comunhão é algo literalmente guiada pelo Espírito. Não tem a ver com afinidade, entenda.
não tem a ver com afinidade. Comunhão é entendimento das Escrituras. Entendimento das Escrituras. Amizade sim, afinidade. Comunhão não. Comunhão é entendimento das Escrituras. Entendimento das Escrituras. Comunhão é essa a realidade. Então, se há em nosso meio esse sentimento de divisão, onde quer destruir a unidade do Espírito, eu preciso te dizer em amor: arrependei-vos. Arrependei-vos. A gente não precisa ser inimigo do noivo, é só ser amigo do noivo. A gente não precisa ser inimigo do nosso irmão, é só a gente ser amigo do nosso irmão. A gente vai concordar com tudo? Não. A gente precisa concordar com o quê? Com as Escrituras. Amém, igreja? Amém. Não quero pesar o clima não, tá, gente? Só estou comunicando uma realidade para a gente se posicionar para comungar. Amém. Aos amados, aos queridos que se isolam dessa comunidade, aqueles que não vivem na mesa, tá? Existe uma vida fora da convivência a partir do entendimento da palavra. Então, a comunhão dos santos é uma fonte de encorajamento. Eu estou aqui para te encorajar a viver comunhão, concordando com o que a palavra diz. Eu não estou aqui para poder montar um clubinho que todo mundo vai assar carne no domingo. É bom, tá? Coca-Cola é bom. Entendeu? Não é isso. Eu estou aqui para poder te encorajar a viver uma comunhão a partir das Escrituras, a partir de uma realidade bíblica. E isso é desconfortante, sim, porque corta a nossa carne, fere uma realidade adâmica, sabe? De querer pular processos. E a comunhão, ela tem essa realidade de que? De comunhão. De comungar. Então essa realidade ela precisa estar em nosso meio. Essa galera da mídia. Legal. Então, se você acha que no culto, se você chega num culto aqui e vê o seu irmão triste, meio apático, cara, é nosso dever, por entender comunhão, cara, encorajar esse irmão. É seu dever. Então o irmão chega ali e fica ali assim, ó. Aqui. O culto todo. Irmão, o que está acontecendo? O que está vendo? Vamos lá. Vamos cultuar o Senhor junto. Vamos adorar Ele. Ele é digno. A gente precisa se posicionar para comungar com o Senhor e com o nosso irmão. Então eu estava aqui, ó. Louvores, vamos, entendimento. Quem é digno? O Senhor. Digno de quê? Da nossa comunhão para Ele. Mas isso é a partir de quê? De entendimento. O irmão não entendeu. Agora é o meu dever, porque eu entendi. Qual é o meu dever? Encorajar esse irmão, encorajar ele a viver comunhão, partilhar do coração, partilhar das Escrituras. Essa realidade ela precisa ser quebrada em nosso meio. Eu não vou encorajar, não, tem que encorajar. E se preciso for falar, irmão, se arrependa. Sem frescura. Essa realidade precisa
caramba, meu Deus, sim. Não dá para viver apático diante da realidade da presença de Deus. A gente precisa entender qual reino nós pertencemos. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? O que é o reino de Deus? O que a palavra vai dizer que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito. É isso. Aí a gente chega, não, eu sou do reino de Deus, mas, sabe, eu não quero justiça, eu quero, sabe, benevolência. Não, caraca, como é que é esse negócio? Não, eu quero ter paz com todo mundo. Você não vai ter paz com todo mundo. Eu já estou logo te dizendo isso, cara. Não vai. Não vai. Tem hora que você vai ter que sim, cara, colocar aqui, ó, os dois pés aqui, ó, passar-lhe a banda santa e falar: irmão, deita aí. Cadê o baiano? É isso. Em amor. Não é para matar o irmão. Aqui não tem soldado romano que na guerra fura o irmão ali, o soldado ali, para não levar peso para o alojamento. Não. A gente recupera a galera. A gente está aqui para poder encorajar os irmãos. Então, é dentro dessa realidade, paz e alegria no Espírito. Então, nossas reuniões diante do Senhor está sendo boa, está sendo bom? Vai falar que está sendo ruim? Não está, pô. Tá bom, tá maravilhoso. Quarta-feira, cara, foi legal. Jesus apareceu. Porém, estamos aqui, meus irmãos, para poder encorajá-los a você se posicionar. Não é um tempo de apatia, não é um tempo, entenda, tá? É a impressão que eu tenho. Não é um tempo da gente ficar atrás das malhadas. É um tempo realmente da gente se posicionar para o Senhor e ouvir Ele e agir. Só isso. Mais nada. Sem muita firula. Feijãozinho com arroz? Sim, feijãozinho com arroz. Porém, o Senhor. Então, eu creio que nesse tempo, alguns irmãos que nunca pegaram o microfone, alguns irmãos que nunca se moveram profeticamente, alguns irmãos que ainda não discipularam, vão discipular, vão pregar, vão liberar a palavra sobre isso. Então eu estou aqui para poder encorajar você, cara. Se posiciona para o Senhor. O título lá está dizendo posicionar para o lugar. Comunhão com o Espírito, comunhão com o corpo. E essa é uma realidade que a gente vai experimentar nesses dias. Vai experimentar nesses dias. Cada um na sua medida. Igual o Mazinho pregou semana passada. Igual o Mazinho pregou. Cada um tem a sua medida. Cada um tem a sua medida. Mas não adianta, meu irmão, você ter a medida e ficar aqui, ó. Assim, ó, comigo não. Nada. Se posiciona, mano. Vai, cara. Se posiciona, galera. Diante do Senhor. Não fica aqui no pé do monte, não, ó. Sobe. Eu vou morrer por Jesus. Vambora. Então, a comunhão ela é sustentada pela oração. Eu quero que você abra aí novamente em Filipenses 4, 1, o versículo 6 e 7.
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então eu quero comunhão a partir de uma realidade minha. Então, primeira coisa, isso esquece. Segunda coisa, eu quero proteger a unidade mediante ao que eu penso, te digo, arrependa-se. Se você vê um irmão apático, encoraja ele. Porém, isso tudo você faz a partir de oração. Diante de quem? De mim? Diante do Senhor. Pedindo direcionamento do Senhor. A gente não vai agir emocionados ou pela necessidade. A gente precisa agir mediante o que o Senhor nos conduz. E isso sustenta a comunhão. Então eu vou tomar um café com o irmão Joel, porque, sabe, é legal, eu preciso ter comunhão com ele. Mas eu chego lá e só tomo café, e tomo um bolinho e vou para casa. Não. Vai já com o entendimento do seguinte: opa, estou em oração, estou aqui, cara, Senhor, o que precisa ser gerado nessa mesa? O que precisa ser gerado nesse momento? E a partir desse posicionamento nosso, o Senhor conduz o resto. Então é preciso a igreja se reunir para orar? Sim. É importantíssimo a igreja se reunir para orar. Então Atos 1:14 diz assim: todos perseveravam unânimes em o quê? Em oração. Colossenses 4:2 vai dizer assim, cara, perseverai na oração. Eu vou citar alguns nomes aqui do Grupo Medeiros, tá? Tainá, Fabinho, Lisiane, Marlon, minha esposa, cara, com as outras galera também. Sabe por que a gente é amigo até hoje? Sabe por que a gente vive comunhão até hoje? Porque a gente muitas vezes estava lá naquela igreja lá, quarta-feira, no escuro, orando, falando para Deus: Deus, a gente não é nada, a gente quer o Senhor, a gente quer Jesus. E é a partir daí que a comunhão ela foi sendo estabelecida. Muitas das vezes a gente ia para a igreja lá, né? Aí a gente tentava abrir a porta não abria. Era aquela chave tetra, a porta não abria, cara. Mano, a gente ficava do lado de fora, isso tudo pra gente querer orar, gente. Meu Deus. Aí a gente não dava condicionado. Então a vida de comunhão da comunidade passa por esse lugar de oração e concordância no que está perseverando. Então não adianta dizer que tem comunhão com o corpo sem concordar com Cristo e seu sacrifício. Não tem. Não tem, mano. Não tem. Tem como a gente viver comunhão, cara. Você, cara, entendeu o sacrifício de Jesus? Dou lascada, mano. Dou lascada tripulada na mesma mesa. Está conseguindo me entender, igreja? A partir do entendimento do Evangelho. Então, se eu não estou entendendo o Evangelho, cara, eu preciso realmente de conversão. Então, se posicione para comungar com o irmão. Vem para esse irmão que está do seu lado aí, ó. Fala, cara, eu preciso realmente ter comunhão com você. Realmente eu preciso ter comunhão com você. Não é convivência, galera. Não é convivência. É comunhão. Coinonia, comunhão. 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 Se coloca de pé. Eu não ia demorar, como não demorei. Até passei um pouquinho do horário estabelecido no meu coração.
compartilhado como vinho nesses dias é preciso. Não é que a gente na mesa a gente não vai falar sobre todos os assuntos de futebol, moda, música, vai falar, mas a ênfase é Cristo. A ênfase é o Senhor. Então, em dias onde a igreja está dividida por causa do poder que o Evangelho dá, Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. Ele não quis ser ninguém a não ser um homem simples e obedecer ao Pai e partilhar da comunhão que ele tinha no céu, na terra. Então, a partir desse entendimento, a gente precisa perseverar, se posicionar para a comunhão, se posicionar para Ele. Feche seus olhos. Pai, eu oro, Pai, nessa manhã, que as divisões elas caiam, que as mesas da discórdia virem. Eu oro, Senhor, para que as mesas falem sobre você, Jesus, e assim como no caminho de Emaús os corações venham arder por Ti, arder por Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus, nos direcione, aguce os nossos ouvidos, para que a gente viva a comunhão a partir da Sua palavra, a partir do Senhor. A partir do Senhor, gere em nós entendimento da Sua palavra, para que a gente venha, Deus, viver comunhão. Somos